que é esse medo? E essa insegurança aí que todas nós temos na hora de cortar o tecido. Muitas vezes a gente fica ali, ó, um tempão, talvez até um dia todo, pega aquele tecido, abre ele ali em cima da mesa, pega um ferro, passa, alfineta daqui, alfineta dali, e quando pega a tesoura, a mão chega a tremer, e aí vem o medo, aí você pensa, não vou fazer isso não, vou deixar isso para lá, eu não vou cortar, porque eu estou com medo. E medo de quê? Medo de errar, medo de perder o tecido. Às vezes o tecido é do cliente. Quando o tecido é do cliente, né? Aí que a gente fica com medo mesmo, porque talvez é um tecido caro, talvez você não vá encontrar novamente aquele tecido ali, caso ocorra algum erro para poder dar outro tecido para o seu cliente. Então, são inúmeras coisas que passam na nossa cabeça e fazem com que a gente fique aí com esse medo de cortar tecido. Não é o medo da tesoura, né, de cortar um pedaço do dedo, não, mas eu acho que o medo mesmo que gera aí e faz com que a gente paralise nessa hora, justamente nesse ponto, é isso. É o medo do prejuízo, é o medo de errar, porque a gente sabe que quando corta errado, não tem volta. Cortou errado, dificilmente você vai conseguir ali consertar, porque não tem como emendar ali, né? De volta um pedaço do tecido para poder costurar de novo, né? E, assim, eu acho engraçado, por que a gente não tem medo de costurar? Porque eu acredito que muitas de vocês já furaram o dedo aí na agulha. Me falem aí, quantas de vocês já furaram o dedo aí na agulha? E mesmo assim, ainda continua costurando. Pois é, poderia dar medo, né? Aquela agulha batendo o tempo todo e furar o dedo da gente. Poderia ser algo, assim, monstruoso. Eu tenho medo de costurar. E, no entanto, não gera esse medo. Por que o costurar não gera esse medo na gente? Justamente porque se eu vou lá, costuro errado, eu vou desmanchar e costurar de novo, para poder a costura ficar certa, né? E se eu acredito que se na hora de cortar fosse desse jeito, o que aconteceria? A gente não teria medo. Porque se cortou errado, eu vou lá e conserto e corto de novo. Mas aí não tem jeito. Cortou errado, não tem jeito de consertar. Raramente, talvez você vai conseguir diminuir, fazer uma peça diferente ali com aquele corte, mas do jeito que você precisaria que fosse, ela não vai ficar. E aí eu não quero te amedrontar e gerar mais medo ainda em você, mas eu estou te mostrando algo que é real, né? Algo que é fato aí. Se corta errado, não tem mais volta, né? Não tem mais volta. E olha só, você perder esse medo de cortar vai te livrar de muitos prejuízos. Por que perder o medo, Thalita? Porque quando você perde o medo de cortar o tecido, é justamente por quê? Porque você aprendeu como se corta o tecido. Porque você adquiriu confiança. Você sabe que aquilo ali que você está fazendo é certo, está correto. Então, você tem certeza do caminho que você está seguindo. E aí você vai com toda firmeza, com toda confiança e corta. E aí você não leva prejuízo, porque você tem certeza do que você está fazendo, você sabe o que você está fazendo, né? E isso te faz crescer. Você dominar essa parte aí do corte faz com que você cresça profissionalmente o seu ateliê. Porque você pode trazer para você essa responsabilidade de cortar e delegar as outras funções, que são funções, não que são menos importantes, né? Mas são de menos responsabilidade. O que é uma função de muita responsabilidade? É aquela função onde qualquer deslize é fatal. Isso mesmo. Se você piscou ali, prejuízo. Errei, acabou. Então, é uma função de responsabilidade. Não é na mão de qualquer pessoa que você vai colocar essa parte aí do seu trabalho. Nada melhor do que você mesma aprender, perder o medo e desempenhar esse papel para poder delegar as outras funções. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quem aprende não depende. Às vezes você trabalha com facção e recebe tudo cortadinho ali e acostumou com essa vida de faccionista.
e nunca parou um pouco para poder pensar, e se eu cortasse? E se eu aprendesse a cortar? Eu poderia estar fazendo o mesmo. Eu poderia estar cortando, distribuindo as minhas peças para outras costureiras fazer, ou talvez até fazendo uma parceria com uma amiga costureira e tudo. E assim, aumentando os meus lucros, aumentando os meus ganhos. Tá vendo? Mas por que a gente não pensa nessas questões? Porque a gente se vê o quê? Limitada, acha que isso é impossível, com muito medo. Mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não sai do lugar.